Muito obrigada. Muito obrigada. Caro colega, amigo, senador Ciro Miranda, que agora preside esta sessão especial. Minha cara conterrânea, Aracy Maria da Silva Ledo, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. E também queria cumprimentar a Aparecida Bom Tempo, que é coordenadora das APAES no Distrito Federal, que é a nossa capital, Brasília, e agradecer também, na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg, o apoio que esteve da sua presença aqui. Agradecer a todos os representantes de Goiás, da Bahia, do Espírito Santo, do meu estado, do Rio Grande do Sul, e de todos os demais que nos dão a honra com a sua presença. Renovo também o agradecimento à presença do senador Waldir Raupp e do meu querido amigo senador Ciro Miranda. Agradecer também a bonita apresentação do nosso coral do Senado Federal, que foi tão emocionante nas músicas e na leitura do poema do Alexandre Lemos, lida pela Dark, com bastante expressão e muita emoção. E nós também aqui, agora há pouco, ficamos olhando, antes de começar a sessão, e ouvindo as palavras de um jovem bonito que canta muito bem, que nos emociona sempre, uma pessoa do bem, que é o cantor Daniel, embaixador do Movimento a Piano. Tudo o que ele disse podia resumir no que é a justificativa desta homenagem. Mais do que oportuna, mais do que justa, porque 60 anos não são 60 meses, não são 60 dias, são 6 décadas de muito trabalho, de muita dedicação, de muito compromisso com uma causa maravilhosa, que é a causa da igualdade de oportunidades para todos, como é o princípio da construção dessa história da PAI Brasil, 60 anos fazendo inclusão. E é exatamente por isso, minha cara Aracy, que eu me sinto extremamente feliz de ter tomado essa singela, mas iniciativa para homenagear e reconhecer o trabalho maravilhoso feito, porque talvez seja o melhor exemplo de um voluntariado que junta a família, junta os amigos, junta a sociedade numa causa comum, que é a causa da inclusão. Então, eu me sinto pessoalmente comovida com estar aqui hoje para prestar esta homenagem a todas as APAES que se espalham por todos os cantos do nosso país, pelo seu tamanho, mas, sobretudo, pelo seu compromisso com a inclusão. Muito respeito e grande admiração à generosidade, ao desapego e à incrível capacidade de entrega de todos aqueles, pais, profissionais ou amigos, que, de algum modo, convivem com quem tem deficiência. É para celebrar os 60 anos do movimento apaeno que o Senado Federal está realizando, neste momento, esta sessão especial. Somente quem vive esta rotina, inspirada pelo amor às pessoas com deficiência, sabe o quão desafiadora é a dedicação para o efetivo crescimento e desenvolvimento daqueles que têm alguma limitação física, mental ou psicológica. Falo de pais, de mães, de irmãos, de tios, de avós, ou qualquer pessoa ou profissional que se dedica àqueles com síndrome de Down, por exemplo, ou com outros tipos de síndrome, disfunções de visão, audição ou fala, ou mesmo aqueles com alguma doença rara, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA, que causa o desgaste e a morte das células nervosas. São doenças, em muitos casos, hereditárias, com sintomas e causas semelhantes à poliomielite, por exemplo, mais conhecida como paralisia infantil, que, infelizmente, não ocorre, aliás, para nossa alegria e felicidade, não ocorre a paralisia infantil no Brasil desde 1990, uma conquista
das vacinas que são aplicadas nas crianças. São por pessoas que lutam bravamente contra essas limitações da vida que o Senado Federal, a meu pedido, está fazendo hoje esta sessão solene. Estamos aqui para esta singela e merecida homenagem, pois neste ano a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, completa 6 décadas de trabalho árduo, o que a torna o maior movimento de voluntariado do Brasil e um dos maiores do mundo, como frisou muito bem o Daniel. Falo de um grande mutirão focado na ajuda às pessoas portadoras de deficiência. É a autêntica e boa filantropia. Só no meu estado, o Rio Grande do Sul, existem 200 associações que se dedicam voluntariamente ao próximo. Em todo o Brasil, são mais de 2.000 associações. Aliás, meu amigo, deputado estadual Hernani Polo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, é um dos grandes apoiadores do movimento apeano no meu estado. E ele foi responsável por protocolar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei que prevê uma cota para pessoas com deficiência em contratos de terceirização do Estado, prática já adotada rotineiramente em concursos públicos. Como disse o parlamentar no seu discurso no dia 27 de maio, quando houve lá na Assembleia do Rio Grande do Sul também uma homenagem muito bonita. E me disseram, Araci, que foi o momento de maior movimento de pessoas dentro de uma sessão especial, senador Ciro Miranda, que já foi visto na história do plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para homenagear as APAES, para revelar a força deste voluntariado com esta causa da inclusão, da igualdade de oportunidades para todos, portadores de deficiências. Então, eu fico muito orgulhosa. E ele disse no seu discurso no dia 27 de maio, muitas vezes, pela dificuldade enfrentada em angariar recursos para financiar essas ações tão importantes, as APAES precisam realizar sorteios, fazer rifas, jantares e outros eventos recorrendo à comunidade a fim de poder manter as suas atividades. Do contrário, não teriam como sobreviver. E esse é um alerta também à sociedade, mas, sobretudo, às autoridades. Outros políticos, como o meu colega gaúcho, também fazem parte desse enorme grupo de pessoas que aqui nessa casa ou na Câmara abraçam as causas daqueles que têm deficiência. É o caso, e eu cito com muita honra, do nosso colega Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, pai da Beatriz, que tem síndrome de Down, e do conhecido Romário, ex-jogador, agora deputado federal, também tem uma filhinha portadora da síndrome de Down. Ou o nosso colega Wellington Dias, que também tem um filho com autismo, e a nossa querida Mara Gabrilli também, ela com deficiência de locomoção, e o grande ex-senador, grande senador, Flávio Arnes, que foi, eu diria assim, a espinha dorsal, Araci, Flávio Arnes, com a argumentação que ele fez na nossa comissão para justificar a permanência da palavra na lei do Plano Nacional de Educação, PNE, no caso da educação especial, da palavra preferencialmente. O depoimento do ex-senador Flávio Arnes foi, eu diria assim, o de maior força, não só pelo conteúdo, pela argumentação, mas pela convicção e pela coerência, porque ele sempre foi um defensor dessas pessoas. Então, eu queria dizer esses nomes de parlamentares ou ex-parlamentares que tiveram esse compromisso. Aliás, na semana passada, o Romário vestiu a camisa 11 e ainda, com um faro de artilheiro, foi destaque no campo do Barreense, em Florianópolis, lá em Santa Catarina, numa partida beneficente que arrecadou R$40 mil para ajudar as pesquisas sobre a esclerose lateral amiotrófica no Brasil, que é essa doença rara. A propósito, sou autora de um projeto PL 3086, em tramitação na Câmara Federal, que prevê a rápida concessão, sem carência,
do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez para quem tem esclerose lateral amiotrófica e hepatopatia grave. Eu acho que é uma justiça social que faremos também nessa área. O conhecido apresentador, jornalista, ator também, Jô Soares, é pai de um adulto com autismo, o Rafael, que, apesar das limitações, toca piano, faz programa de rádio em casa, fala inglês e aprendeu a ler sozinho aos 4 anos de idade. Como muitos brasileiros, Rafael possui uma boa capacidade de comunicação e inteligência, mas tem dificuldades motoras e vive em uma espécie de mundo particular. Assim como Rafael, temos outros belos exemplos de superação. São os familiares, professores e cuidadores de pessoas como a simpática Rita Pock, o bem-humorado Ariel Goldenberg e o sensível Breno Viola. Os 3 são portadores de síndrome de Down e, graças ao apoio de inúmeros voluntariados, eles também têm feito grandes contribuições à sociedade. Esses jovens artistas são as estrelas do filme Colegas, de 2013, no ano passado, que foi o primeiro longa-metragem brasileiro protagonizado por atores com síndrome de Down, dirigido por Marcelo Galvão. Inspirada nos filmes americanos Little Miss Sunshine e Thelma and Louise, a história dos 3 personagens mostra as aventuras desses jovens entre o interior de São Paulo e Buenos Aires, na Argentina, em busca da realização dos seus sonhos. Aliás, foi mostrado aqui uma parte dessa aventura desses garotos e dessa garota. Aqui, bem perto de nós, temos provas dos efeitos benéficos da APAE. A entidade, em parceria com a Biblioteca do Senado Federal, construiu uma belíssima história de inclusão e colaboração que envolve 8 dedicados colegas com deficiência. Estão todos eles aqui com essa camisa branca do Senado. O Adriano Abreu Guimarães, a Cristina da Silva Fernandes, o Fábio de Oliveira Mendonça, o Felipe Reis Abreu, o Jonathan Caetano Ribeiro, o Pablo de Souza Alegre, a Patrícia Lopes da Silva e a Renata Souto Melo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Desde 2010, parabéns. Olha que história bonita. Desde 2010, esses alunos fazem a higienização do acervo dos livros da biblioteca sob a supervisão da sua chefe, a Arumi Cano. Muito obrigada, Arumi, por essa dedicação que você tem feito tanto. E agora há pouco, Arumi, você estava me contando, e também como a Helena, contando como eles são dedicados nesse trabalho dessa limpeza tão minuciosa e tão bem feita. Eles contribuem, o Senado está contribuindo assim para a conservação dos documentos e dos livros e evitando que as obras necessitem de restauração, processo muito dispendioso e demorado. Parabéns à diretora da Biblioteca do Senado, Helena Celeste Vieira, por essa iniciativa e à mesa do Senado por manter o programa. Quero também destacar aqui o projeto da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara Federal, na pessoa de Francisco de Jesus, diretor da COBEC, coordenação de preservação dos bens culturais. E queria citar os alunos que estão lá trabalhando nesse projeto na Câmara dos Deputados, a Ana Célia, a Michele, o Paulo, o Urbano e o Mauro. Muito obrigada também por vocês estarem aqui conosco nessa data de celebração. Muito obrigada. Assim, nós estamos vendo casos muito práticos de como você pode ajudar a inclusão. É como aquela gota no oceano, mas é assim que a gente constrói a solução de um grande problema. Além de todos esses casos bem-sucedidos, existe outra fantástica história que começou lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso, muito importante, envolve Elisa Arnoldo. A Elisa é mãe de Cláudio Duzic. É um jovem de 37 anos que usa uma cadeira de rodas adaptada para conseguir se movimentar. Esse menino nasceu com uma doença degenerativa, a atrofia muscular espinhal, que deforma o corpo e limita os movimentos. Alguns médicos disseram que ele não viveria muitos anos, mas a mãe, sempre a mãe, muito crente, com muita fé na capacidade do filho, praticamente precisou implorar para que as escolas o aceitassem. Veja só, meu caro Ciro Miranda. Aos 5 anos, Duzic já estava alfabetizado.
Sem poder andar, ele passava os intervalos sozinho na sala de aula, pois estudava no primeiro andar e não conseguia descer as escadas para se juntar aos colegas. A nossa grande prioridade, que é a mobilidade para os portadores de deficiências. Só a partir da terceira série ele começou a ser aceito e a se socializar com os demais estudantes. Naquela época, um professor criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Foi ali que Duzic começou a ter contato com as outras crianças. Na hora da amarelinha, aquele jogo que as crianças jogam ainda hoje usa mais o computador, mas a amarelinha era melhor, porque a gente saltitava, né, na calçada. Cláudio ajudava a tirar as pedras. Ele estava na cadeira de roda e ajudava a tirar. Até na hora do pega-pega, brincadeira preferida do Duzic, ele participava e muitas vezes caía. Segundo ele mesmo diz, não sabia se chorava pelos machucados ou de felicidade na hora em que estava no chão brincando com os colegas. Olha que relato emocionante esse. Hoje, graças à atenção vigilante da mãe, da família e dos amigos, Duzic conseguiu concluir mestrado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mais. Desenvolveu ele um teclado virtual, o Mouse Key, que auxilia pessoas com limitação para escrever e se comunicar. O que era um grande e difícil problema se transformou numa bonita história de sucesso e superação. Transformou numa solução, inspiração para todos aqueles que têm deficiências graves. Ou para aqueles que não têm uma deficiência grave, que seja ela impossibilite de ele se comunicar. Por isso, a importância deste momento, desta homenagem que o Senado Federal faz ao movimento Apiano. Se o país quiser caminhar em direção aos melhores e mais eficientes modelos de educação existentes no mundo, com políticas para os excepcionais, é importante valorizar entidades como a APAE. O maior presente que essas associações que atendem os portadores de deficiências podem ter é a valorização, o respeito e políticas públicas que incluam essas pessoas na sociedade sem preconceitos. Como está escrito aqui, construindo uma história de igualdade de oportunidades para todos. Parabéns, APAE. Parabéns pelos 60 anos. Que a gente comemore 70, 80, 90, um século e tantos mais. Muitas felicidades e obrigada por vocês existirem.